Olá, meus amores! Espero que esteja tudo bem com você. E se não estiver passando por luta, entregue a Deus, que Ele vai resolver para você. Meus queridos, mais um dia dado por Deus, que esse dia seja de bênção para todos nós. Trazendo mais um tema, mas antes, deixa um like para mim, para que o YouTube entenda que você está gostando do meu conteúdo. Compartilhe os vídeos, abençoando outras pessoas, pedindo para as pessoas se inscreverem, nos dar esse apoio aí. Tema: a oração que abre portas. Texto: Atos 12, do 1 a 10. A Bíblia diz aqui em Atos 12, de 1 a 10, por aquele tempo, Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou maltratar a espada a Tiago, irmão de João. Vendo isso, agradava aos judeus, prosseguiu mandando prender também Pedro. E era os dias dos pães sem fermento. Desculpa, gente. Depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, entregando 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa, e assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Na noite anterior, do dia que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados presos com 2 correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Eis que, porém, sobreveio o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e o anjo tocou ao lado de Pedro e despertou, dizendo: levanta-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. E o anjo continuou: coloque o cinto e calce as sandálias. Ele assim o fez. O anjo lhe disse mais: ponha a capa e siga-me. Então, saindo, Pedro seguia, não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. Depois de terem passado a primeira, a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro e dava para a cidade, o qual abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se afastou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo, me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do seu povo. Aleluia, glória a Deus, queridos. Queridos, há momentos em nossas vidas que passamos por problemas e nos leva ao ponto de querer desistir. Momentos em que parece que não vai haver esperança. Nós pensamos em tudo está perdido, não tem mais jeito. Hoje nós vamos aprender sobre as mudanças que acontecem quando nós voltamos para o coração, a oração que abre as portas. E o personagem primeirinho é o Herodes. O nome se refere a uma dinastia de reis. Herodes, o grande fundador da dinastia, reinava quando Jesus nasceu, ordenou a morte das crianças em Mateus 2,16. Herodes Filipe, filho do grande primeiro marido de Herodias, Lucas 3, versículo 1. E Herodes Antipas, que era irmão de Herodes Filipe, a quem ele tirou a sua esposa. Herodias João, que tirou a vida e condenou João Batista. A pedido de Herodias, mandou cortar a cabeça, Mateus 14, 3. Em Marcos 6, 24 com 26 também. E Herodes Agripa, neto do grande. Herodes Agripa II, bisneto de Herodes, o grande. Ele disse ao apóstolo Paulo: quase me convenceu a ser cristão. Atos 26, 28. Tiago é outro personagem. Ele e seu irmão João foram discípulos de Jesus, que lhe chamou Boanerges, que significa filho do trovão. Ambos os irmãos, juntamente com Pedro, pertenciam ao chamado Círculo Íntimo de Jesus. Ele estava ao Monte da Transfiguração, Mateus 4, 21.
e Marcos 3,17, Marcos 9,2. Não é o mesmo Tiago, irmão de Jesus, mencionado em Atos 12,17. Pedro, capturado e preso por Herodes. Agripa-o. Anteriormente, Herodes havia matado a espada a Tiago, que era o discípulo. Está lá em Atos 12:1-2. Querido, Pedro é preso. Preso durante a celebração da festa dos pães asmos, em Atos 12:3. Encerrado na prisão, 4 quartetos de soldados guardavam este homem, em Atos 12:4. Queridos, ele queria apresentá-lo ao povo. Significava levá-lo ao julgamento para ser condenado à morte, em Atos 12:4. Dormindo entre 2 soldados, preso nos pulsos com cadeias, 2 guardas vigiando a porta da frente da prisão, Atos 12:6, e 12 outros soldados de plantão em 2 grupos no resto da prisão. Por que tantas precauções? Herodes conhecia a história de Cristo ressuscitado saindo do túmulo entre os soldados romanos, Mateus 27:62-66. Herodes também soube a libertação da prisão de Pedro e João acontecido dia antes, Atos capítulo 5, 17-25. Querido, a libertação foi na noite anterior do dia designado para o julgamento. Herodes propôs matar Pedro, depois libertá-lo e o fez no último momento. No limite, Atos 12:6. O anjo, no meio de uma luz, acordou Pedro e tirou das correntes, Atos 12:7. O anjo e Pedro passaram a porta da cela, em seguida no meio de 12 soldados, da primeira e da segunda, até chegar à porta de acesso à cidade. Pedro estava invisível. O anjo mandou colocar a capa da invisibilidade, que Deus coloque a capa sobre nós da invisibilidade. Eita glória, aleluia! Queridos, primeira e segunda, até chegar à porta de acesso à cidade, que abriu por si só em Atos 12:10. A partir dessa experiência, Pedro sendo libertado da prisão, podemos aprender muitas lições em relação à oração que abre porta. A oração que abre porta, primeiro, é uma oração persistente. A igreja orava sem cessar, quer dizer, sem parar, por sua liberdade, em Atos 12:5. A igreja não fez um boicote de produtos feito em Roma. Nem tampouco saiu protestando pelas ruas de Jerusalém. A igreja não idealizou um plano secreto para tirar Pedro da prisão. Todos mencionados são métodos humanos que têm o seu lugar, alguns válidos, mas nada como a oração. Queridos, a igreja de Jerusalém tampouco se rendeu apenas esperando a notícia da execução. Jesus ilustrou a oração persistente da viúva persistente que recebeu justiça de um juiz em Lucas 18:1-8. A oração que abre porta. Segundo, a oração que abre porta é uma oração feita de acordo com a vontade de Deus. 1 João, capítulo 5, 14-15. Conhecemos a vontade de Deus através da Bíblia. Conhecemos a vontade de Deus através da oração. A oração que Deus não responde, Lucas capítulo 9, 51-55, leia. Porque são feitos com intenção maliciosa, está lá em Tiago 4:3. Porque Ele quer proteger-nos. A oração de acordo com a vontade de Deus. Pedir pela paz de Jerusalém, Salmo 122:6. Sabedoria, Tiago 1:5. Provisão, Mateus 6:11. Proteção, Mateus 6:13. Interceder pelos nossos dirigentes, é 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1-3. Conclusão. Se está chegando ao limite da sua resistência, queridos, lembre-se que há poder na oração. Através dela você pode abrir portas e mais portas, derrubando obstáculos e mais obstáculos, e abrir caminho para a completa liberdade em Cristo Jesus. A oração irá abrir as portas
que estão fechadas. Então não desista. Ore. Persevere na oração até esse problema estar resolvido. Amém? Deus, em nome de Jesus, toma teus filhos aí do outro lado. Eu não sei quais são as portas que estão fechadas, mas eu conheço um Deus que abre porta, um Deus que quando clamamos não ouve, um Deus que quando a gente persiste, como aquela viúva ali, meu pai do juízo níquel, o Senhor disse, fez a comparação, que o Senhor abre a porta. Pedi, dá-se-vos-á. Batei, né? Então, Pai, em nome de Jesus, que possamos insistir, que possamos persistir, batendo na tua porta, até recebermos a vitória, em nome do Senhor Jesus. Feliz terça-feira a todos. Deus os abençoe.